A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. 60 milhões de visualizações, esse é o TBC Debate que começa com os seguintes destaques. Após vídeo, a equipe de Marçal nega que advogado forjou provas. O Tasso estava desesperado, o garoto, né, pelo que ele enfrentou ali. E o Tasso pega no colarinho dele e fala assim, ó, calma. E ele cria mais polêmica ao dizer que mulher não vota em mulher porque é inteligente. Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. X no Brasil, Alexandre de Moraes rejeita desbloqueio e cobra novas multas. Veja também, em ato, Nicolas Ferreira critica a democracia do Brasil. A democracia que nós estamos vivendo é uma democracia de prostituta, que é comprada, que tem preço. E ainda faz críticas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Porque o pior tipo de homem que pode ter nessa terra é o covarde do Pacheco. Polêmica. Lula diz no México que não é obrigado a falar da Venezuela o tempo todo. Por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar? Eu não falo nem da Janja em todo lugar. Influência de Bolsonaro nas eleições municipais é maior que Lula. Confira detalhes da nossa pergunta do dia. TBC Debate de hoje que conta com dois gigantes debatedores com posições antagônicas. Conosco, Cláudio Dias. Ele é advogado e mestre em Direito. E é de direita. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado a você que nos assiste pela TBC Debates. Hoje, mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos da política, da atualidade e emitirmos a nossa opinião, pois afinal, Deus, Pátria e Família é a nossa bandeira. Conosco, professor Badião, ele é monarquista, é cientista político, se declara progressista, só que ele é meio indecifrável. Ele é o grande debatedor, ele é o maluco beleza. Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer muito grande estar aqui com Cláudio Dias, com você, Rafael, e você também, telespectador. Para mim é um prazer muito grande. Vamos debater e você depois tire suas conclusões e forme a sua opinião. É isso aí, esse é o nosso objetivo, até porque você é suficientemente inteligente para isso. Eleições 2024. Quem vai levar mais prefeituras? Quem vai fazer mais vereadores? Direita ou esquerda? Esse é o destaque da nossa pergunta do dia. Um levantamento feito pelo Conexão Política por análise de dados registrados no TSE pelos principais institutos de pesquisa nas eleições municipais deste ano mostra o cenário eleitoral nas principais cidades do Brasil. Em várias regiões do país, alguns candidatos despontam com a possibilidade de vitória já no primeiro turno, que será realizado em 6 de outubro. Ao todo, 13 candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aparecem à frente nas pesquisas em suas respectivas independentes que não contam com o apoio direto de Bolsonaro ou Lula, somam 10 líderes nas pesquisas. O número de candidatos a prefeito apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no topo das pesquisas nas 103 maiores cidades do Brasil supera a quantidade de nomes nas mesmas condições apoiados pelo presidente Lula, conforme levantamento do jornal Folha de São Paulo. Bolsonaro tem se empenhado em viajar o Brasil em apoio aos candidatos do PL. Os eventos políticos locais em que participa mostram a grande popularidade do líder e fortalecem as pesquisas que mostram sua maior influência na indicação dos candidatos. Por outro lado, o presidente Lula decidiu ignorar os apelos de candidatos petistas pelo país e fará apenas mais uma agenda de campanha antes do primeiro turno da eleição municipal. No sábado, o petista participará de uma caminhada com o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Diante desta polêmica, eleições 2024.
quem vai levar mais prefeituras, direita ou esquerda. Vamos lá, conversar com os melhores debatedores do Brasil, começando com o cientista político, professor Badião, nosso maluco beleza, esse grande debatedor, esse grande ser humano. Badião, qual a sua análise? Quem vai levar mais prefeituras, a direita ou a esquerda? Recado que não... Eu pergunto que não quer calar. Por que o pessoal da direita reclamou das eleições anteriores para presidente e não busca o voto impresso? Que calou? Calou, tem 2 anos está calados. Por que vocês não vão atrás? Tem a maioria no Congresso Nacional, por que não buscam o voto impresso? Tomar na cabeça na eleição de presidente, vão tomar na cabeça de novo. As urnas são as mesmas, o esquema é o mesmo. Isso que me deixa encabulado. Não tem liderança da direita ou a reclamação apenas era um feitiço para despistar porque perder a eleição e daí não tomaram posse? Não entendi nada disso. Gostaria de ouvir o meu colega da direita. Por que vocês não buscaram o voto impresso até hoje? Mas calma que o senhor está mudando a pauta. O que eu perguntei para o senhor no primeiro momento, depois a gente pode falar sobre esse assunto. Não, a esquerda vai ganhar. A esquerda vai ganhar mais prefeitura do que a direita? A outra vai ganhar agora de novo. O caminho é o mesmo, mas quando é que a esquerda ganhou mais do que a direita em relação a prefeituras, vereadores? Não, vai ganhar tudo, vai faturar tudo. Não tenha dúvida disso. Vai fazer barba, cabelo e bigode, então. Barba, cabelo e bigode, a maioria das câmeras são da esquerda. Porque a direita é pamonha, é bundão, não faz nada, não corre atrás do que tinha que correr, que era o voto impresso. Não correram, segura porque o sistema é o mesmo. Tá. Agora o senhor respondeu a pergunta, o senhor respondeu a provocação. E aí, Cláudio Dias, qual a sua opinião? Direita ou esquerda, quem leva mais nas eleições dia 6 de outubro? O professor Badião, ele é bem interessante. Nós estamos lutando pelo voto impresso faz tempo. Olha lá a nossa pauta do Congresso Nacional. Nicolas, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Nós estamos brigando contra o sistema. O sistema não quer o voto impresso. Essa é a nossa pauta desde quando? Nós estamos lutando pela essa pauta e continuaremos lutando por essa pauta. A direita não é bundona, a direita não é covarde, a direita não esconde sua cor, a direita mostra a cara, dá a cara para bater, apanha, vai preso, é injustiçado, toma 17 anos de cadeia. Essa é a direita brasileira, que não se envergonha, que não tem medo, que mostra a cara. E nós vamos dar uma lavada na esquerda, prepara, lavada. Diga para mim, em Goiânia, quantos candidatos da esquerda nós vamos ter eleito a vereador? Eu conto nos dedos, se não forem mais. Hoje nós temos 3, vão ser 2, vai encolher e a direita está crescendo em todo o território nacional. Temos um excelente cabo eleitoral, o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Por onde passa está arrastando voto. Se tem dúvida, é a dúvida que o eleitor tem, está arrastando o voto para a direita, está levando a direita, e a direita vai assumir, como assumir o parlamento, vai assumir as câmaras municipais. Essa é uma realidade do Brasil. A esquerda tem um líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Por que os marqueteiros de todos os candidatos a prefeito não querem ele nas eleições? Porque afasta voto. A direita vai assumir as câmaras municipais, nós iremos dominar também os parlamentos e faremos a maioria dos prefeitos do Brasil. Isso aí você pode ter certeza, eleitor. Lula ou Bolsonaro, quem é mais forte nessas eleições? Lula, tranquilamente. Lula é mais popular, Lula é mais chegado ao povo, Lula tem condições e está fazendo bonito na ONU, está fazendo bonito, reduziu o índice de desemprego a 6%. Mas a ONU dá voto? Dá. Ele não deveria fazer o corpo a corpo? Claro que dá. A imagem do Brasil no exterior, a imagem do Brasil junto ao eleitorado. Lula está fazendo o papel dele. Bateu no Maduro, bateu no Ortega, está moralizando o país, está muito bem. O país corre a 1000 por hora numa democracia muito clara. Lula ou Bolsonaro, quem agrega mais? Isso não tem nem que dizer. O Lula veio a Goiânia, tapumes espalhados por todos os lados para o povo. O governo é do povo, o governo não é do governante, o governo é do povo, o poder emana do povo. Esse poder que é investido do presidente da República é dado pelo povo. Por que o povo não estava lá? É estranho isso. Agora o Bolsonaro nem mandato tem, nem mandato. Bolsonaro é a figura da direita brasileira que tem levado o voto para o cidadão. Ele chega nas cidades, carreatas,
o povo apoiando, o povo querendo ver o seu ex-presidente, o povo querendo que ele volte para a presidência da República. Então, quero dizer, o Lula é sim o presidente da República, mas infelizmente não arrasta voto, não traz apoio para os candidatos. Veja a nossa cidade, a nossa capital. O presidente Lula não veio a uma carreata, um comparecimento público com a candidata do PT. Ora, mas ele não é aquele que arrasta votos? Ele inaugurou o BRT em Goiânia. Inaugurou o BRT com um esquema de segurança que parecia que o presidente dos Estados Unidos estava em Goiânia. Ninguém podia encostar, ninguém pôde ver o seu governante. Mas o sistema de segurança não é importante? O sistema de segurança é importante, mas o político, ele é político do povo. Ele é representante do povo. Ele não é representante de um grupinho que vai inaugurar o BRT da nossa cidade, não. Ele é governante do povo, tem que estar no meio do povo. Político que não anda no meio do povo, que o povo não o quer, tem alguma coisa de errado. É sinal que essas demonstrações que aparecem aí, dizendo que a popularidade do presidente está alta, são questionáveis. Porque me diz, aonde é que o presidente chega que ele está arrastando multidões? Em lugar nenhum. Nem os correligionários, nem aqueles fanáticos têm ido balançar a bandeira para o presidente. Isso demonstra que Bolsonaro é a liderança, que o bolsonarismo está fortemente aparelhado, organizado e vai ganhar as eleições. E digo, o Lula para o Brasil tem sido uma vergonha internacional. Até cortar o microfone dele na ONU, cortaram para que ele não falasse mais asneiras. Vamos lá, com participações no nosso YouTube que tá bombando. Rubens Silva diz o seguinte: Rafael Vasconcelos, o Badião, maluco, beleza, tem razão, pois como ele disse, o sistema é o mesmo. Agora, eu não entendo muito o Badião, até porque gênios são indomáveis, a gente não precisa entender, a gente tem que apenas ouvi-los. Badião, você é da esquerda e está defendendo o fim da urna eletrônica. Explica isso, Badião. Não só estou defendendo o fim da urna eletrônica, como eu gostaria de ter uma eleição transparente em que você pudesse ir lá contar os votos se houver uma dúvida. Se houver dúvida, conta os votos. Agora, como é que conta o sistema eletrônico? Como? Se está tudo isso na mão do TSE. Está tudo na mão do TSE e ninguém tem acesso. Isso, para mim, como estudioso da política, eu tenho lamento profundamente, porque a manifestação do povo é uma das coisas mais sublimes, mais extraordinária, mais amável que existe, é quando o povo manifesta, seu voto manifesta e vale. Tem que valer. Vamos lá. Como está aí, eu não acredito. Mais participações. José Rubens Alcântara. Por que estão expulsando o X do Brasil? Qual o motivo, na sua opinião, Cláudio Dias? Isso é claro. O povo tem voz. E quando o povo tem voz, aqueles que têm medo da Vox Populi, que é a voz do povo, eles procuram os caminhos para fazer o que estão fazendo. O Alexandre de Moraes, por hora, como ministro, está se excedendo. O X precisa voltar ao Brasil. Não é por conta de 1, 2, 4 ou 5 membros da direita que o X tem que ser suspenso, não. O X é a voz do povo. O X é ferramenta de trabalho para muita gente. O X é um mecanismo de comunicação. Ei, vocês estão vendo, a censura está liberada no Brasil, mais do que em 64 eram as perseguições dos generais em cima dos editoriais. Isso não pode prevalecer. Está tendo por parte do ministro uma arbitrariedade, isso está sendo notado. O X atendeu tudo o que foi solicitado por ele, pagou as multas, agora vem mais multa. Ora, peraí, o X está querendo apenas colocar a disponibilidade para a direita, para a esquerda, para o centro, para o cidadão, para o pobre, para o rico, para a imprensa, para quem quiser vir ali, colocar a expressão da sua vontade. Agora, eu já disse e volto a dizer, aqueles que cometem os excessos, a lei está aí para puni-los. Injuriou, caluniou, difamou, tem lei no país. Isso aqui não é terra de ninguém e tem que haver respeito. Eu informo para vocês, essa queda de braço não é uma boa queda de braço para o ministro Alexandre de Moraes. Chegou a hora de retornar ao X, chegou a hora de que tudo isso volte à normalidade, pois afinal de contas é um mecanismo de expressão popular a rede social X. Montara Brasil diz o seguinte: Lula é um presidente sem seguidores online e sem o povo nas ruas. Isso é verdade, Badião?
Na verdade, é o que se apresenta dos encontros, como foi em 7 de setembro. Ele tem ido aos municípios, não há uma manifestação clamorosa, porque o resultado daquelas eleições não ficou muito bem agradável ao cidadão e até agora ninguém explicou nada. E eu tenho que colocar para o meu amigo Cláudio Dias, essa questão do X é uma questão do Elon Musk. O Elon Musk está batendo no Lula, batendo evidentemente no Alexandre para pegar o Lula, porque nós estamos ligados ao BRICS. À medida que nós nos ligamos ao BRICS, passamos a trabalhar com moeda real. Exportar com real, comprar com real, negociar com real. Então, essa saída do Brasil das garras das commodities americanas está gerando um ciúme comercial, um ciúme econômico, e começou o Elon Musk bater no governo do Lula, porque o Lula está aliado à China, à Índia e à Rússia. 2/3 da população do mundo, 2/3 de estômago, de intestino para comer, e o Brasil precisa vender sua comida. Então essa briga é uma briga de cachorro grande. E aí nós estamos assistindo isso arrebentar a tampa do balão, e o Lula está no meio dessa confusão toda, e os senhores observem, o Musk tem muito poder, mas a China também tem, muito, de um lado do outro. Vamos ver quem é que termina com isso, é até onde os BRICS vão conseguir vencer essa parada, essa objeção americana à sua independência em relação ao comércio internacional com os BRICS. Olha só, um vídeo de câmera de segurança mostra a cena completa em que o advogado Tássio Renan pega no colarinho de Medina. Nós temos as imagens aí, ambos da campanha do candidato Pablo Marçal. Durante o debate do Flow em São Paulo, há uma semana, Duda Lima disse que Tássio Renan rasgou a camisa de Medina para fazer uma prova falsa de uma suposta agressão. Vamos acompanhar as explicações de todos os lados. Enfrentou ali, e o Tássio pega no colarinho dele e fala assim, ó, calma, e abre a camisa para ver. Ó, o vídeo é esse, o Medina na delegacia mostra a camisa, não tem rasgo na camisa, então é uma mentira do Duda Lima. Eu já trabalhei com o Duda Lima na campanha do Bolsonaro, ele é um fracassado. Não, mas perdeu. Não é esse que a gente tá fazendo. Não, aquela camiseta, não tem rasgo na camiseta. Mas aquele vídeo é o que exatamente? Então, vamos lá. O que ele tá fazendo? O que o Tássio está fazendo ali? O Tássio, ele estava desesperado, o garoto, né, pelo que ele enfrentou ali, e o Tássio pega no colarinho dele e fala assim, ó, calma, e abre a camisa para ver se tinha machucado, né, que estava vermelho o peitoral dele, só isso. Se quiser o vídeo, o Tássio compartilha. Marçal. Vamos lá então, né? Existem essas duas versões, a versão de que foi forjado e a versão de que o advogado teria pego no colarinho do Medina para justamente acalmá-lo diante do ocorrido. Vou começar essa rodada com o Badião. O que você acha disso? Tem um negócio errado nessa eleição que eu não entendi até agora. Nós há muito tempo vínhamos reclamando disso. O Enéas tinha 1 segundo. Aqui meu nome é Enéas. Pum. Está acontecendo com o Pablo Marçal. Ele não tem horário de televisão. Isso eu acho absurdo, viu, Cláudio? Acho que ele tinha que ter pelo menos o mínimo. É candidato, tinha que ter pelo menos 10 segundos, 8 segundos. Não fazer isso, fizeram com o Marçal, porque ele não tem palanque. O que ele fez? Fez os debates, o palanque da televisão, que ele não tem. Então ele inventa qualquer coisa, ele é artífice, porque ele é um coaching master. Se é um coaching master, ele conhece muito bem o que falar e sensibilizar quem está na televisão, quem está nas redes sociais. Ele tem a arte da palavra, a arte da imagem, a arte do convencimento. Então, eu acho que tudo isso aí é a armação do Marçal. Ele não é bobo, não. Ele está chegando junto e confunde as eleições de São Paulo. Quem vai para segundo turno, como vai, os três estão quase que empatados. Eu quero ver as urnas abrirem. Quando abrir as urnas, a gente vai ter certeza do que vai acontecer. O senhor está torcendo para quem lá? Eu, pro Nunes. Pro Nunes? Mas o senhor não é da esquerda? O candidato da esquerda é o Boulos. Não, o senhor está torcendo para o candidato do Bolsonaro, Badião? Meu candidato é o Nunes, que eu sou MDB. Ah, tá. Certo. Cláudio Dias, sua opinião sobre essa confusão envolvendo assessores. Olha, essa questão aí está clara. Quem assistiu o vídeo, quem pôde parar para assistir o vídeo, não tem forjação nenhuma.
Aconteceu o que está no vídeo, que está demonstrado. Mas o que é mais importante é que alguém fura a bolha. Marçal furou a bolha de São Paulo. Os candidatos estavam assim, vamos todos contra Nunes. Aparece Marçal, destemido, despojado, sem medo, sem ranço político, com um partido minúsculo, porque o partido é minúsculo do ponto de vista de representatividade de horário eleitoral, não de representatividade no Congresso, e tem furado a bolha, está causando arrepios, toma cadeirada. E tudo que o Marçal faz é usar o que acontece com ele para aparecer na mídia. Meu amigo, o professor Badião falou muito bem aqui. Quem tem suas armas, que lute com elas. Eu não tenho horário de televisão, tudo que eu puder e aonde eu puder aparecer, eu vou aparecer. E o Marçal está incomodando. Vou falar aqui de novo. Vai bater os 40% de votos em São Paulo. Vai causar arrepios. Marçal e Nunes no segundo turno. Você vai ver o que vai acontecer na cidade de São Paulo. E digo a você, olha como o Marçal é forte. Nós estamos em Goiás, em Goiânia, falando o tempo inteiro de Marçal. Ele conseguiu causar um rebuliço nas eleições da cidade de São Paulo e sentado na cadeira de prefeito, será o melhor prefeito que São Paulo já teve. O senhor está colocando Marçal com 40%, mas 40%. As pesquisas não dizem isso. 40%. A hora que abrir as urnas, vocês vão ver Marçal com 40%, Nunes com 14%, 15%, Tabata com 3 ou 4%, Boulos com 12 ou 13%. Muitos votos em branco em São Paulo. Vai observando e muita gente que vai se abster e não vai votar. Isso é possível, as pesquisas errarem tanto, Badião? Papel higiênico usado de pesquisa, para mim, tem o mesmo valor. É mesmo? Não acredito nisso. Só acredito na urna, quando ela abre. Quando eu vou para a rua e pergunto, você vota em quem? Como é que você vota? Eu ando nas ruas e tento ouvir as pessoas. Tem candidato aí que acho que nem a mulher dele vai votar nele. Eu então falo igual disse meu filho, pai, será que tem candidato que não tem nenhum voto? Eu falei, filho, são vários. Pai, mas nem ele vota nele. Não, nem ele acredita nele. Então nem ele vota nele. Ele acredita em alguém que tem chance de ganhar. Alguém que tem chance. Às vezes é um candidato, não sabe nem o que está fazendo ali. Mas eu volto a reiterar, Marçal, ao abrir as urnas de São Paulo, pode escrever aí, 40%, e o Nunes algo em torno ali de 16, 17, não passa disso. É os dois candidatos que vão para o segundo turno. Sobre pesquisa, eu tenho uma opinião, eu quero a de vocês, que eu acho que tem que proibir pesquisa, porque toda pesquisa tem a sua tendência, toda pesquisa tem o seu viés, tem quem contrata e tem seus interesses. E as pesquisas influenciam demais, porque geralmente as pessoas só querem votar em quem está na frente, para não perder o voto, em competitivos, e muitas vezes isso é manipulado. Vocês pensam dessa forma também ou eu estou sendo muito radical? Não, está tranquilo. Você hoje está bem assessorado por um dos maiores advogados da área cibernética, que é o Cláudio. Eu tenho um carinho muito especial pelo Cláudio, porque ele conhece tudo de cibernética, Legal. tudo de internet. Ele tem quando ele fala, eu começo a ouvir para aprender um pouco com ele, porque é um colega que tem um profundo conhecimento do que está falando. Isso é muito importante porque ele conhece bem o caminho das internets, todos. Tanto é que ele é um dos criadores de uma das maiores empresas dessa área em Goiânia, que é a Solute, e ele espelha segurança, propriedade do que fala. Eu gosto de ouvir o Cláudio. Quando ele fala que o Marçal pode ter 40%, é um ótimo debatedor. É um ótimo debatedor. Mas e aí, pesquisa deveria ser proibida na sua visão? Eu imagino que não. A pesquisa faz parte da democracia. Desde quando Badião é dessa época, do retorno do movimento democrático brasileiro, do PMDB, que foram os partidos vangloriosos ali da Carta Magna de 88, da nossa Constituição Federal, por meio de Ulisses Guimarães, as pesquisas são importantes. Eu só imagino que nós tínhamos que ter momentos das pesquisas. As pesquisas não podem ser liberadas, não ter um limite. Pesquisa até a data tal e uma quantidade de pesquisas, entendeu? O Instituto vai soltar, eles vão soltar todos ao mesmo tempo. Aí eu quero ver. Se você tivesse todas as pesquisas soltadas no mesmo dia, algo ia ser questionável. Porque como é que uma deu alguém na frente e a outra deu outro alguém? Então eu imagino que tem que ser Ótima proposta. Uma proposta excelente. Ótima proposta. Eu falei, tem que ter data soltadas ao mesmo tempo e com limite. 15 dias antes das eleições, não se fala em pesquisa mais.
não tem que ter pesquisa, porque a pesquisa, isso é público e notório, em várias eleições, ela influencia os resultados. Vamos lá, a gente vai ter que fazer um intervalo, daqui a pouco a gente vai chamar, inclusive, a declaração polêmica de Pablo Marçal, que é coach, master coach, né? Foi, pelo menos, ele não gosta de ser chamado dessa forma, hoje ele é empresário, hoje ele é político, enfim, você dá o nome que você quiser, mas ele também tropeça nas palavras, é o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas antes disso, vamos registrar mais participações aqui. A Maria das Graças diz o seguinte: Marçal representa o Brasil, não voto em São Paulo, mas torço pelo Marçal. O único perigo é a urna fraudulenta, M28, enfim... Não poderia nem falar, mas a gente lê ao vivo aqui. O voto impresso, né? Como o Badião falou, é a solução para isso. Nós podemos ter as urnas eletrônicas, nós podemos ter o sistema eleitoral brasileiro, é um sistema que tem seguridade, que tem, sim, é feito, só para quem nos assiste, os hackathons. O que é o hackathon? Você abre uma comunidade de tecnologia, chama elas para tentar invadir o sistema e mostrar as vulnerabilidades. O TSE faz isso. De vez em sempre, pelo menos de 2 em 2 anos ele faz isso. É seguro, então? É seguro. O que acontece é que tecnologia, você não fala em 100% de segurança. Isso aí é unanimidade. Não sou eu que estou criando essa tese. Na tecnologia, você pode ter mecanismos de modificação, mecanismos de alteração. Isso é possível, é uma possibilidade. Não estou dizendo que as urnas são assim. Mas para acabar com o problema das urnas do Brasil, uma impressora ao lado da urna, você terminou de votar, você pega seu ticket, o ticket da votação cai ali naquele ambiente lacrado e só quem tira é ali o mesário ao final das eleições. Com a presença dos fiscais. Sai a zarésima da máquina, da urna eletrônica, e ele coleta os votos e faz a conferência. Claro. Não tem nada demais. Isso é possível no Brasil e nós vamos lutar pelo voto impresso. Seria tudo precisa de ter redundância, concorda? Tudo, na tecnologia nós temos uma máxima. Tem uma teoria que fala assim: a mulher do rei não tem que ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, se o povo está levantando dúvida, não cabe a nenhum ministro do Supremo Tribunal dizer não. Ele tem que obedecer à vontade popular. O povo tem que ser soberano, né? Se o negócio não funciona, conserta. Não, ele fica defendendo, Barroso fica defendendo o sistema. Você não tem autoridade para isso, Barroso. A máxima da tecnologia é: quem tem um tem nenhum e quem tem 2 tem 1. Por que não ter o voto impresso para conferir com a zarésima que sai da urna eletrônica? Isso é algo que é possível, isso inclusive já tem testes sendo feitos. Essa urna com o voto impresso, ela já tem um protótipo, entendeu? Assim como foi a biometria nas eleições, eu imagino que eu e você, cidadão, nós temos esse direito. O voto impresso, sair dali com o nosso comprovante e ter a certeza de que o nosso voto foi computado. Em especial, Rafael, vou dizer aqui, quando você tem uma urna que ela é paralisada, por exemplo, no dia da eleição, aqueles votos daquela urna não são computados. Ok. Então, nessas condições, o voto impresso daria o direito do eleitor ter o seu voto computado. Tá dito e você tira suas próprias conclusões. Daqui a pouco, a gente volta com o TBC Debate em busca do argumento perfeito. Você realmente conhece Fred Rodrigues? Meu primeiro voto foi no Lula. Fred votou no Lula. Fred foi cassado por não conseguir prestar contas de uma campanha fracassada para vereador. Campanha que, segundo ele, custou R$600. Você realmente acredita que é possível fazer uma campanha eleitoral com R$600? Nesta campanha, de novo ele diz que gasta pouco, mas o TRE diz outra coisa. Já recebeu 2,3 milhões. Não dá para confiar em quem está sempre escondendo alguma coisa. Goiânia não pode arriscar. Para vereador, vote no candidato dos progressistas. Pastora Leia, 11.470, psicoterapeuta, vou lutar por inclusão, reabilitação, apoio, porque saúde mental é o seu direito. Edson Automóveis, 11.600. Quer acabar com a falta de UTI em Goiânia? Vote Edson Automóveis, 11.600. Por uma Goiânia inclusiva, acessível e acolhimento às pessoas com deficiência, Rita Cadeirante, 11.444, prefeito Sandro Mabel. De mudar Goiânia, mudar para melhor. Com Goiânia eu não brinco, eu voto 45. Com Goiânia eu não brinco, é Mateus 45. Com Goiânia eu não brinco, eu voto 45. Com Goiânia eu não brinco, é Mateus 45. Matheus Ribeiro,
45. Vamos ampliar o sistema de vídeo monitoramento, chegando a 6 mil câmeras, sendo que todas as pesquisas demonstram que a criminalidade reduz 60% nos locais onde há câmeras de vigilância. Além disso, a Prefeitura vai investir em políticas públicas de prevenção, educação, cultura, esporte, ensino profissionalizante e prevenção ao uso de drogas. Meu voto é da Adriana. Ela é uma mulher que tem garra, que tem força. Estamos de volta com o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação por meio do YouTube e da TV Brasil Central, que tanto cresce, 60 milhões de visualizações apenas no nosso canal. Se a gente somar aos cortes que são feitos pelos nossos participantes, pela internet, né, a gente fez um prévio levantamento, supera 300 milhões de visualizações. É uma loucura esse programa. Graças a Deus. Vamos lá com mais uma notícia, mas antes eu digo que estão aqui conosco dois gigantes debatedores, Cláudio Dias, que é advogado e mestre em Direito, e o professor Badião, cientista político. Qual que é o seu apelido aqui? Já pegou? Fala aí, Badião. Você que fala. Fala aí. Maluco, beleza? Maluco, beleza. Todo mundo aqui está falando do maluco, beleza. Vamos lá, então. Durante o debate da Folha UOL, candidato a prefeito de São Paulo, pelo PRTB, Pablo Marçal, afirmou que mulheres não votam em outras mulheres porque são inteligentes. Será que ele queria dizer isso mesmo? Ou o coach, ou o ex-coach, o master coach, tropeçou nas palavras? Vamos acompanhar. O esforço da Tabata é de parecer a mais sábia, ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro, ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. Qual a interpretação de vocês sobre essa fala? Ele quis atingir as mulheres, dizer que as mulheres não são inteligentes, ou ele quis dizer outra coisa? O Marçal foi infeliz na colocação. Penso eu que ele não queria dizer e afrontar e atingir as mulheres. Não é isso. O que ele quis apresentar, imagino eu, é que mulher não vota em mulher simplesmente porque ela é uma candidata mulher. A mulher é inteligente, a mulher sabe avaliar a proposta do homem candidato, da mulher candidata, daqueles que estão no pleito eleitoral. E eu creio que era isso que ele queria colocar. Porque a Tabata, ela se coloca nessa eleição, como a única mulher, como um valor principal e essencial de sua candidatura. E não é por aí o caminho. Ela tem que apresentar qualidades, ela tem que apresentar seu plano de governo, ela tem que apresentar sua experiência para atrair o voto das mulheres e dos homens, dos jovens, dos idosos, de todo mundo. Então, o Pablo Marçal fez uma colocação, de fato, creio eu que não era isso, ele não quis afrontar as mulheres, ele é um defensor intransigente das mulheres, é um defensor de política para as mulheres, então eu imagino que essa fala dele, realmente, no momento do debate, onde você está ao vivo, onde você é questionado, é indagado, é provocado, ele apresentou essa fala, mas não era o contexto aonde ele queria colocar. E eu espero, como disse aqui, que o Pablo Marçal vá para o segundo turno em São Paulo, tire esse povo de lá, esse povo que não merece governar a maior cidade do hemisfério sul brasileiro. Professor Badião, o que Marçal queria dizer? O senhor que é um homem experimentado, talvez mais inteligente que a maioria aí. A expressão é uma só, pisou na bola, pulou o corguinho. Coitado do Marçal, não devia ter falado isso. Ele estava querendo bater na Tabata. Ele não sabia o que fazer com a Tabata porque ela está crescendo muito. Está crescendo muito. A Tabata avançou bastante. Saiu de 4 foi para 6.
mas já é um bom avanço. E ele está com medo dela avançar muito mais e chegar ao segundo turno e ele vai ter problemas com ela. Então, na verdade, hoje as mulheres que avançam na política, a maioria totalmente, elas são anticorrupção. A mulher é o melhor remédio para a corrupção. Bate duro. As mulheres são muito corretas. Mas e Dilma Rousseff? Dilma Rousseff não foi envolvida no maior escândalo de corrupção da história do Brasil? Onde? Não, mas o que foi? O que foi o Petrolão, o Mensalão? Ela era chefe da Casa Civil no governo do Lula, depois virou presidente da República. E aí, não tem o Brasil, então, peraí. Apaga, passa uma borracha no Brasil desse período? Você não tem uma nesga para falar da Dilma. A Dilma foi acusada irresponsavelmente de uma tal de pedalada. E depois o Michel Temer fez pedalada, mas legalizou. Ela não roubou um centavo. O PT, governado pela presidente Dilma Rousseff, foi envolvido no maior escândalo de corrupção da história da República. Nós não tivemos outra cifra de trilhões de reais sendo desviados. Negativo. Passaram pano. A Petrobras virou a melhor empresa do mundo. A Petrobras é o que está acontecendo com o Brasil é o seguinte: nós brasileiros precisamos das redes sociais, precisamos gravar, precisamos ter acesso a esse tipo de informação, sabe por quê? Para voltar no que aconteceu. Eu e você não vamos tolerar outro governo que entre para roubar, saquear a empresa mais lucrativa do Brasil, em que o governo brasileiro é dono de maioria dela. Nós não vamos permitir o aparelhamento dessas empresas. E por isso a esquerda fica arrepiada. Porque nós vamos para cima, a gente bota a boca no trombone, a gente mostra, coloca o dedo na ferida. E Dilma Rousseff governava o Brasil, era ela quem tinha o poder de nomear o presidente da Petrobras. Os escândalos estão aí, dólares, reais escondidos em cueca, em parede, em paraísos fiscais, em tudo quanto é lado. Não podemos negar a história. Aconteceu, é fato, gente foi presa e eu espero que esse tipo de situação não volte no Brasil. Vamos lá então. Você que acha que a Petrobras é muito honesta? Me conta a história. Extraímos 3 milhões de barris por dia de petróleo do Brasil e vendemos. Cadê o dinheiro dos 3 milhões para pagar 1.750.000 de petróleo que nós importamos? Estão nos cofres da Petrobras. É um antro de bandido há 50 anos, meu amigo. Rouba desde a época de Getúlio Vargas, roubam. Petrobras é um antro de bandidos. Ali você tem bandido na Petrobras. Então o senhor assume para mim que no governo da Dilma os bandidos estavam lá. Não, no seu governo do Bolsonaro, no governo do Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro, no governo de Michel Temer, eu acho qualquer engraçado. governo. Petrobras tem um lucro de 38% ao ano. A esquerda não consegue parar e assumir o que fizeram de errado. Se no governo do Bolsonaro teve erro, tem que aparecer esse erro, tem que aparecer os desvios. Badião, uma coisa é a empresa faturar e aquele dinheiro está no seu caixa, aquele dinheiro está no seu cofre, aquele dinheiro ser para distribuir dividendos, que é distribuir o lucro para os acionistas. Outra coisa é diretor aqui, é diretor acolá, é diretor não sei aonde, aparecendo com 20 milhões em casa, 12 milhões, 7 milhões. O que foi desviado da Petrobras, gente? Ela não quebrou porque ela é extremamente uma empresa que dá bilhões de dólares de lucro por ano. Agora, uma coisa é o dinheiro no caixa da empresa, outra coisa é o dinheiro destinado para a corrupção. Olha só, o ato de impeachment de Alexandre de Moraes em Belo Horizonte teve também outra motivação: pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a pautar o pedido para a destituição de Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Porque o pior tipo de homem que pode ter nessa terra é o covarde do Pacheco, que na sua terra eu duvido que ele consegue andar em paz aqui nas ruas de Belo Horizonte. Sabe por quê? Ele consegue andar em paz aqui em Belo Horizonte? E é inacreditável como que um mineiro que poderia estar fazendo história em 200 anos, faltando o impeachment do Alexandre de Moraes, que está literalmente careca de fazer tanta tirania, mas nós temos um frouxo. Vamos lá, Cláudio Dias, começo com você a respeito desse ato. Pressiona realmente, porque daqui a pouco vem 2026 e político precisa de voto, político precisa desse engajamento. Rodrigo Pacheco, que hoje comanda o céu na terra, digamos assim, que é o Senado, né? Até brincam dizendo que o Senado é um lugar que você não precisa morrer para entrar no céu.
Mas daqui a pouco isso aí vai passar. A caneta muda de dono, a cadeira é assentada por outra pessoa, né? É ocupada por outra pessoa. Qual a sua opinião, Cláudio? Minha opinião é que os atos democráticos feitos pelo povo têm sim o poder de pressionar políticos que estão sentados em cadeiras estratégicas. O Senado é o poder chamado de poder moderador. É o poder que faz a análise técnica, faz a análise dos reflexos. Não há como mais sustentar tudo que vem sendo feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Está insustentável. Eu digo, ultrapassou as barreiras do direito, ultrapassou as barreiras do processo, entendeu? Tem agido em especial quando fala que o regimento interno vale mais do que uma lei federal. Ora, isso é um assinte, isso é grave, entendeu? E ele age em cima daquilo que ele acha. O Brasil não é o país do achismo. E essa pressão política que está acontecendo, ela reflete sim. Nicolas faz algo na terra de Pacheco, na cidade de Belo Horizonte, aonde Pacheco precisa ser reeleito, provavelmente terá dificuldades, como nós já vimos a história de outros senadores que, por não agirem de acordo com o que o povo quer, apesar de representar o Estado, porque cada senador representa o seu Estado, são 3 senadores por Estado, ele tem sim que pautar. Já não tem tantos pedidos? Não tem fundamento? Pauta, deixa o Senado votar. Deixa a mesa diretora analisar. Agora, ficar segurando isso daí, quando na verdade a ele compete essa decisão, eu imagino que não faz bem para a democracia, não faz bem para o Brasil, e eu tenho certeza que o Pacheco, se ele não pautar, a história política dele será enterrada com esse último mandato. Muito bem, olha só, a saga do retorno da rede social X, que é o antigo Twitter, ao ar no Brasil ainda está distante do fim. O ministro Alexandre de Moraes impôs novas condições para ordenar o desbloqueio da plataforma em território nacional. Para retomar as atividades no Brasil, a companhia precisará pagar uma nova multa de 10 milhões de reais, imposta pelo descumprimento por 2 dias da ordem judicial de suspensão das atividades no país. A plataforma voltou a operar no país, mesmo contra a lei, ao trocar de servidores de propósito e assim burlar o bloqueio das operadoras. Alexandre de Moraes não arrega, né? Alexandre de Moraes, ele não recua. Mesmo diante da pressão, da possibilidade de impeachment, ele continua muito duro. Alexandre de Moraes, acerta ou erra, Badião? Erra feio. Ele não tem poder nenhum para fixar multa. Não está previsto em lei essa multa maluca de 50 milhões. Acha uma lei que fala nisso. Ele vai estipula uma lei, estipula uma multa, sem o Ministério Público ter pedido, que é o gestor, que é o presidente do processo criminal, devia ser o Ministério Público, ele que é o Ministério Público. Ele vai, tributa, ele vai, impõe multa, isso é o fim do mundo. Eu nunca vi isso na minha vida. Tudo que eu aprendi enquanto processo penal, eu estou desaprendendo com o senhor Alexandre de Moraes. Eu nunca vi nada igual a isso. Isso é o fim do mundo. E detalhe, Cláudio, você sabia que o ministro do Supremo Tribunal Federal não tem vitaliciedade? Não tem previsão constitucional. Não tem. Não tem previsão constitucional de vitaliciedade para o ministro. De fato, não tem isso no texto constitucional, não está escrito. E lá no Superior Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar tem vitaliciedade para o ministro do Superior Tribunal Militar. Mas o ministro tem a idade de aposentadoria, não tem? Não, ele pode aposentar com a idade. O detalhe interessante, ele pode ser demitido ad nutum pelo presidente da República. O que o Bolsonaro podia ter feito. Qual é essa lei? Peraí, para tudo agora, por gentileza. Qual é essa lei? O presidente da República pode monocraticamente demitir um ministro do Supremo Tribunal Federal, é isso? Ad nutum, porque ele que nomeou, ele pode demitir. Não tem vitaliciedade, ele não tem estabilidade. Mas passou pelo Senado. Mas o Senado foi apreciado pelo Senado. O Senado apenas sabatina. O Senado dá poder. Quem pode cumprir... O Senado autoriza... O Senado não vota? Os senadores não votam? Aí, abre a sua Tem 2 advogados aqui. O Cláudio Dias vai falar sobre isso também. Não tem vitaliciedade para o ministro do Supremo Tribunal. Ele só tem para o Superior Tribunal Militar. Então, o presidente Lula, se fosse um cara inteligente,
eu meti a caneta no Alexandre de Moraes e ganhava os eleitores do Bolsonaro. Essa é uma questão polêmica, isso não é pacífico, isso nunca aconteceu no Brasil de um presidente da República exonerar um ministro da Suprema Corte, né, do Supremo Tribunal Federal, que é uma expressão também que eu tenho ressalvas, porque o Supremo Tribunal Federal não deveria ser supremo, né, deveria ser apenas uma Corte Constitucional Federal, a última corte, como é, por exemplo, lá nos Estados Unidos, porque Supremo é o povo, isso aí a gente sabe muito bem, o poder emana do povo e dele emana para aqueles que estão exercendo. Essa questão é que o seguinte, não tem, e eu agora falho a memória aqui do artigo específico, na nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal, a palavra vitaliciedade. Aonde que ele traz essa vitaliciedade com ele? Ele traz essa vitaliciedade com ele da Lei Orgânica da Magistratura, que para o magistrado que é investido na função de magistrado ou de juiz, como assim conhecemos, por meio do concurso público, há vitaliciedade. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é nomeado, ele não faz concurso público. E dos que estão ali, salvo o melhor juiz, só um foi juiz de carreira. Entendeu? Aliás, 2 foram juízes de carreira. Então vejam, senhores, isso que o professor Badião coloca teria que ser um ato de coragem do presidente da República. Mas digo aos senhores, dificilmente ficaria de pé, porque em um ato da presidência do próprio Supremo Tribunal Federal, isso seria revisto. Até porque aí vai uma questão de invasão de competências de poder, que antes de ser nomeado, alguém que vai se tornar ministro, ele é um cidadão. Ele é nomeado. A partir do momento que ele é nomeado e investido no cargo, ele se torna um juiz. E para ser retirado dessa função, ou por meio do Senado Federal, de um impeachment, ou por meio do Conselho Nacional de Justiça, que pode aposentar compulsoriamente qualquer juiz do Brasil. Então, o senhor está tendendo mais a não achar legítima uma exoneração? Eu imagino que se fosse exonerado pelo atual ou pelo presidente da República, esse ato seria nulo, porque haveria uma invasão de competência onde o executivo invadiria a competência do judiciário e nessas condições o ato seria nulo. Facilmente, uma ação movida no Supremo Tribunal Federal retornaria esse ministro. E aí você teria um conflito entre os poderes, ao contrário do que diz a Constituição Federal, que diz que os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si. Sua réplica sobre isso? Não, tranquilo, a Constituição não prevê vitaliciedade. O presidente da República pode, ad nutum, exonerar, que se dane ele. Ele não tem poder para voltar. Agora, a questão de ter culhão, isso o presidente da República não tem, porque ele é o protetor dele hoje. Mas talvez o próximo presidente possa passar a exercer esse ato, e aí nós vamos ter respeito maior por parte do Executivo e o Legislativo, que é poder do povo. E o Judiciário nunca foi poder. O Judiciário, nesse caso Supremo, é uma casa revisional. Revisiona baseado na Constituição. É a primeira casa que não cumpre a Constituição. Vamos lá, durante evento no México, o presidente Lula perguntou a jornalistas por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar. Reclamou Lula ao ser questionado sobre silêncio na ONU. No México, o presidente do Brasil afirmou que é preciso haver comedimento sobre o assunto. Vamos acompanhar o que disse o presidente. E por que o senhor não falou da Venezuela na ONU, presidente? Por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar? Eu não falo nem da Janja em todo lugar. No momento certo a gente vai discutindo. Eu tenho muito interesse que a Venezuela volte à normalidade democrática, porque é um país que eu tenho boa relação. É preciso encontrar um jeito da gente retomar uma convivência democrática, inclusive porque nós queremos consagrar a América do Sul como uma zona de paz. A gente não quer guerra, a gente não quer conflito. Agora, é importante que a gente tenha, comedimento no nosso comportamento, porque se eu acho que a pessoa errou e eu achar que eu tenho que radicalizar para consertar esse erro, eu vou criar um caminho sem volta. Muito bem, Cláudio Dias, a sua opinião. O presidente incomodado por ter que falar toda hora sobre a Venezuela, mas o trabalho jornalístico, ele deve ser livre. O jornalista ele pode perguntar o que quiser, como entrevistado também pode dar a resposta
que quiser. Mas por que a Venezuela é essa pedra no sapato do Lula? Porque dói tocar na ferida. Dói tocar na ferida de Lula. Você recebe na sua casa, com tapete vermelho, com honras de Estado, o tal presidente Maduro. Recebido no Palácio Planalto, com honras militares, batalhão da Guarda Presidencial alinhado para recebê-lo. Lula bate nas suas costas e diz: Maduro não é isso que vocês imaginam. Agora, tá vendo o tanto que o Maduro é mau, o tanto que ele é ditador, o tanto que ele manda e fala o que tem que ser feito e ninguém pode falar nada. Se falar, vai preso. Agora, quando ele veio e fez a defesa, quando ele veio e recebeu, ele é homem público, ele é o presidente da República, ele tem que estar sujeito às indagações de jornalista, desrespeitoso com o jornalista. Por que você está me perguntando? Ora, porque eu quero saber a sua opinião. O senhor representa o Brasil atualmente. Então, veja, o Lula, ele entrou numa enrascada, defendendo Ortega, defendendo Maduro, defendendo a turma todinha dos ditadores da América Latina. E o que vai acontecer com o Lula depois disso? Tá aí para todo mundo saber. Ninguém quer amigos ditadores. E agora, talvez ele tenha ali uma assessoria de imprensa: ó, presidente, o senhor tem que voltar atrás, o negócio não está muito bom, isso não ficou bom na comunidade internacional, brasileiro, está todo mundo falando mal, aí ele volta atrás, eu quero ter um bom relacionamento com a Venezuela. Que bom relacionamento! O senhor tem um excelente relacionamento com os ditadores. O senhor recebeu ele no Brasil há pouco menos de um ano. Agora, o senhor deveria, sim, ter defendido na ONU que as eleições da Venezuela fossem limpas. O senhor não se diz aquele que se levantou para ser o líder da América Latina? Por que o senhor não teceu uma palavra sobre as eleições ali? Eleições sujas, eleições onde até hoje, cadê as atas eleitorais? E é isso que o povo brasileiro quer saber. O senhor está a favor de Maduro ou contra? O senhor recebeu ele na sua casa e agora bate a porta? Como é que é isso aí? Se o Maduro quiser vir hoje no Brasil, o senhor vai receber ele? Então, o que eu quero dizer para vocês que nos assistem: Lula está fazendo um jogo. O Lula é um cara extremamente articulado. Ele sabe jogar o jogo. Então agora não quer falar de Maduro, porque sabe que a pressão que vai vir sobre ele de toda a esquerda que apoia Maduro será muito grande. Badião, a Venezuela é um problema para Lula? Para nós não. Deixa eu explicar para você por quê. Maduro veio em visita oficial, ele é o presidente da Venezuela, tem que ser recebido com todas as honras de um visitante, e o Brasil recebeu, como receberia qualquer visitante. Qualquer país que marca a agenda e vem visitar, é obrigação do Lula recebê-lo. Assim como você chama o Lula e pergunta para ele que essas eleições da Venezuela, ele foi contra Maduro, ele se posicionou contra, foi contra Ortega. A manifestação dele como presidente, ele acompanha a manifestação da sua corrente, que são os seus parceiros aqui da América. Nesse caso, os Estados Unidos, que também repudiaram o processo eleitoral da Venezuela. Lula tem um comportamento de presidente à altura do Brasil. Ele manifesta e está manifestando, recebe quando tem que receber, briga fecha a quando porta tem que quando tem que fechar, porque cadê o Milei? Até agora não apareceu aqui para ser recebido. Por quê? Porque o Milei é de direita e os presidentes de direita não são bem-vindos por hora pelo governo brasileiro. Então, olha, essa questão do Lula, o Lula deveria ter ficado calado. Eu vou fazer a fraseologia aqui do nosso antigo jogador Romário. O Pelé calado é um poeta, entendeu? O Lula calado daria muito melhor. Não tem que mandar ninguém para a eleição. Partido. Peraí, a Venezuela é ou não é independente? O que nós temos que fazer lá para avaliar a eleição? Adiantou alguma coisa? Mandar Celso Amorim para lá? Quase é escorraçado da Venezuela no dia da eleição. Bateram porta na cara dele, entendeu? Para ser recebido pelo outro candidato. O Maduro teve que autorizar, porque não queriam permitir. Então, olha, Lula, sai dessa história, sai desse jogo. Deixa a Venezuela ser cuidada por quem está lá. Você não tem autoridade como um líder internacional. Isso é uma realidade. Vamos cuidar do Brasil. O Brasil precisa de presidente. O Brasil precisa de alguém que conversa com o Congresso Nacional. O senhor tem hoje um ministro da Casa Civil que não dá conta de fazer isso. O Congresso precisa de conversar com o Congresso. O senhor sabe muito bem em quem estão sentados nas cadeiras de presidente do Senado e presidente da Câmara. O senhor precisa manter o diálogo, porque senão
o governo do senhor apresenta sinais de derretimento. João Pedro, aqui no YouTube, diz o seguinte: agora a imprensa profissional está mudando o discurso. Agora a Venezuela é um regime desagradável. Lula foi infeliz com essa declaração ao dizer que a Venezuela é um regime desagradável? Rafael, o judiciário funciona, o parlamento funciona e a presidência funciona. Todos nós sabemos que aparentemente funciona. Quem manda ali é o Maduro. É um governo desagradável. Não pode falar que é ditadura porque está funcionando os 3 poderes. Ditadura quando fica só um poder funcionando e acaba com os outros. Aí sim, uma ditadura. Mas lá é uma ditadura, Badião. Veja, o presidente manda, é o STF lá, ele que nomeou, botou todo mundo. Entendeu? Faz o que ele quer. Porque se fosse uma Suprema Corte lá séria, ela pegaria as atas, apresentaria e falaria: ó, quem venceu as eleições foi fulano. Mas quem manda no ditatorialismo, no sistema ditatorial, quem manda é o ditador. O ditador manda na Suprema Corte, o ditador manda na polícia, o ditador manda na imprensa, o ditador manda aonde ele quer e ninguém fala nada. É o que acontece na Venezuela. Levantaram lá, o que ele faz? Cadeia, tá preso, entendeu? O que fez o seu opositor nas eleições? Teve que pedir refúgio, asilo político na Espanha, porque senão ia pra cadeia, virar um troféu na cabeça dele, como foi a cabeça de João Batista. É isso que eles querem lá. Então eu espero que um país lindo, a Venezuela é linda, linda, maravilhosa, as praias belíssimas, um país riquíssimo, o maior produtor de petróleo do mundo, eu não estou falando da América Latina não, do mundo, maior que Emirados Árabes, maior que Oriente Médio, maior que todo mundo. Passar por o que está passando, eu sinceramente, eu imagino, tinha que trocar o governo. A democracia é isso. Uma hora está o governo... Alternância de poder. Não alterna, entendeu? E como não alterna, o povo sofre. Cláudio Dias, advogado, mestre em Direito, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Rafael, que agradeço a você que nos assistiu, ao professor Badião, bom debate e que você possa trazer as suas conclusões e aprender que é aqui, no nível dos debates, que a gente forma as opiniões. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Professor Badião, cientista político, maluco, beleza. Muito obrigado. Muito obrigado a você, telespectador, você, Cláudio Dias, a Rafael, enfim, a todos vocês. É o que o professor Cláudio Dias colocou muito bem. Ouça e tire as suas opiniões, forme a sua convicção, que é importante. Esse é o papel da imprensa livre, como é a nossa TV Cultura. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.